Então, primeiramente, abro aqui agradecendo os espectadores de O Liberal e os leitores de O Liberal também. E antes de mais nada, te agradeço pela tua presença, te agradeço pelo teu tempo também, Rodrigo. E para te introduzir melhor o assunto, a gente vai conversar com o Rodrigo Dib, superintendente institucional do CIEE, para a gente entender ali um pouco da tua trajetória, um pouco de como funciona essa dinâmica e o assunto de carreira. Antes de eu iniciar as perguntas, tu gostaria de aprofundar um pouco da tua trajetória, um pouco da tua experiência? Pode ser. Bom, deixa eu contar então, prazer estar falando com vocês. Eu sou o Rodrigo Dib, hoje estou como superintendente institucional do CIEE, que é a maior organização sem fins lucrativos da América Latina quando o assunto é emprego jovem. Mas antes, tive a minha empresa, minha startup, que é a Galena. Eu fundei uma startup, fiquei 2 anos e meio. Depois eu fui CEO de uma organização também que cuida de empregabilidade jovem durante 4 anos e meio, que é o Instituto Proa, e durante 14 anos eu ajudei a construir o Instituto Ayrton Senna, tanto na parte de marca, né, do ídolo, quanto dos projetos sociais. Sou um especialista em empregabilidade, sou autor, meu livro O Mundo é Seu, Mas Calma Lá, pela editora Senac, prefácio da Luiz Helena Trajano, e sou apaixonado pelo tema também trabalho e emprego, e hoje estou como superintendente do CIEE. Depois de toda essa trajetória, eu tenho certeza que tu está pronto para me responder a minha primeira pergunta. Antes, eu quero contextualizar que a gente está aqui, a gente é um jornal local, nós estamos no estado do Pará, e especificamente na capital, que é Belém, e também a próxima sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Um assunto que está borbulhando aí e que também está movimentando o setor econômico, entre eles, né, oportunidades de trabalho, novos mercados, muitas pessoas se especializando para abocanhar essas oportunidades que estão surgindo nesse mercado. E nesse sentido, eu queria abrir com uma primeira pergunta sobre como você avalia o mercado de trabalho aqui no estado por conta dessa aproximação da Conferência das Partes, da COP30. Agora a gente vive um momento aqui na região muito pujante, né? Como você bem colocou, tem oportunidades. Eu estava vendo, cheguei há pouco, oportunidades até de voluntariado, muita oportunidade de trabalho, turismo aqui bombando por causa disso, então rede hoteleira. Então, além do assunto, do tema em si, que ele vai passar a estar na pauta, ele vai gerar oportunidades por ele mesmo, o assunto ambiental, o assunto climático, o assunto da temática, né? Mas o fato da gente ter uma COP aqui, ele também movimenta muita oportunidade, que acho que as pessoas não podem deixar passar. É uma oportunidade porque vai receber muita gente, né? A região vai receber muita gente e isso movimenta. Eu vi aqui que está pujante as obras, né? Então tem muita coisa em obra, hotel se estruturando, atrações, restaurantes, está todo mundo se preparando para receber. E quando isso acontece, obviamente, é natural que o mercado de trabalho fique aquecido, porque para conseguir atender, você precisa ter gente. Para ter gente, abre-se oportunidades no mercado de trabalho. Mas falando não só do recorte paraense, por conta da situação da COP30, ampliando isso um pouco mais, quais são as principais transformações que ocorreram no mercado de trabalho de uma maneira geral nos últimos anos? Assim, o que é importante pontuar, até mesmo para que quem está entrando nesse mercado ou quem está atento a essas movimentações consiga se adaptar? Perfeito. Bom, hoje todo mundo falava lá atrás que a tecnologia vai dominar tudo, então você precisa ir para a tecnologia. Isso virou uma realidade. Então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, eu não vou falar para ninguém que precisa ser um programador, não é sobre isso. Mas letramento em ferramentas tecnológicas, então você saber como funciona uma inteligência artificial, você saber como funciona por trás as redes sociais, isso é um diferencial, porque com a velocidade que a gente está vendo da evolução das coisas, essas ferramentas de inteligência artificial, elas vão não roubar trabalhos de ninguém. Esse é um papo que eu não gosto quando eu ouço, mas ele é uma ferramenta que potencializa o seu trabalho. O contrário também é verdadeiro. Se você não domina elas, você vai ficar para trás. Se você domina, você vai ter mais ferramentas para poder entregar. Então, esse é o primeiro ponto. Inteligência artificial, tecnologia, ninguém precisa se tornar expert, mas precisa dominar. Cada vez mais o mercado de trabalho, para quem está entrando, por incrível que pareça, ele está de olho no básico. Ele está de olho se as pessoas se comunicam bem.
parece que a gente esquece, né? A gente fala das tendências, mas olhando há tanto tempo para o mercado de trabalho, posso afirmar para vocês que grandes índices de rejeição em processos seletivos têm a ver com o básico que não está sendo bem feito. Então a gente primeiro tem que cuidar do básico. Eu estou me comunicando bem, eu estou sendo profundo, eu quando vou para uma oportunidade sei o que ela quer, como que está minha matemática, porque matemática é raciocínio lógico, e as empresas hoje têm olhado muito para as competências comportamentais. O que é isso para mercado de trabalho? Você vai me pausando aí se quiser. Mas o que é isso para mercado de trabalho? Pessoa que se compromete, pessoa que tem vontade, pessoa que está disponível, que tem flexibilidade. E aqui, flexibilidade vai ser algo muito importante, porque as coisas vão mudar muito rápido. As novas profissões vão vir, outras vão sair. Se eu não tenho flexibilidade, eu não me adapto rápido à mudança, isso também tende a me deixar fora do mercado. Mas falando muito de... Pode ir lá. Aqui, Rodrigo, eu tenho uma pergunta um pouco mais genuína do que as que eu tinha preparado, porque ela surgiu agora. Mas é que quando tu me falas que o básico ainda é o que as empresas estão procurando, mas a gente está aqui lidando com essa ansiedade de que tudo está mudando muito rápido, como é que essas duas coisas se equilibram? Porque até ontem, eu posso dizer metaforicamente, que ninguém imaginava esse boom das inteligências artificiais. E aí se preparar para esse futuro que a gente não sabe o que vai surgir amanhã de modernidade, de inovação no mercado de trabalho, é um pouco assustador. Então até onde esse básico ele realmente funciona? É igual um prédio que você está pensando na cobertura dele e a estrutura de baixo não está pronta. Não adianta. As coisas básicas são o seu estrutural que vai garantir, inclusive, a tua velocidade de aprendizado de IA. Se você não tem um bom raciocínio, se a sua matemática não está boa, vai demorar mais para você pegar as novas coisas. E quando você vai para um processo de entrevista, eles checam o básico primeiro. E aí, óbvio que o mercado está ficando mais desafiador, porque só o pacote básico agora não adianta. Agora também tem essas tendências de você estar conectado com a IA, mas, de novo, as pessoas hoje que estão sendo reprovadas em processos, posso te garantir porque elas não estão fazendo a primeira parte bem feita, quiçá ir para o segundo nível. Então, isso traz para a gente mais angústia? Não, tem que ser com planejamento e foco. Como tudo na vida, né? Então, primeiro eu vou ver se o meu pacote básico está bem feito. Para depois eu acrescentar o meu pacote básico, aí sim, noções básicas de inteligência artificial, eu preciso entender um pouco de ferramentas de tecnologia, e a gente está falando lá nem é mais o Word, né? Porque hoje está tudo disponível, mas é Excel, são essas coisas básicas. Porque esse profissional que está entrando agora, diferente de outras épocas, onde você se preparava para ter uma profissão, se esse jovem que está entrando agora, ele olhar para a cabeça dele e ele for ter só uma profissão, pode ser que dê ruim. Porque as profissões estão mudando muito. Então ele tem que preparar um pacote que ele consiga se adaptar. E essas coisas básicas passam a ser mais importantes por causa disso. Vou dar um exemplo prático, tá? A figura do programador, às vezes ele nem precisava no passado ter boa comunicação. Porque ele ficava lá programando, uma tela preta, né? A gente tem aquela imagem antiga, né? Daquela pessoa que ficava só no computador programando com códigos. Essa figura mudou, porque até código a inteligência artificial vai fazer já já. Então, você precisa ter um skill de comunicação, de como que você interage, como que você lida com as emoções. É isso que vai garantir que você consiga ter flexibilidade para se virar com um mundo em constante alteração, né? Veja bem, tu me deu um outro gancho interessante aqui, porque tu falou do profissional que está chegando no mercado de trabalho. Aqui, e esse assunto me interessa bastante. Eu queria saber quais são as diferenças entre gerações e como elas têm impactado nesse cenário atual das empresas. Eu sou da geração Z, podemos dizer assim. Pode não parecer, mas eu sou da geração Z. Então eu já entro com uma outra mentalidade no mercado de trabalho. Tem muitos materiais que a própria imprensa nacional tem produzido massivamente sobre essa diferença comportamental entre os millennials e a geração Z, por exemplo. A geração Z estaria mais disposta a salários menores por mais qualidade de vida.
A geração millennial é essa que se profissionalizou para uma única profissão e que fica a vida inteira num cargo, numa mesma empresa às vezes, e isso é satisfatório para eles. E aí eu quero entender quais são essas diferenças e os impactos dessas diferenças geracionais, porque, querendo ou não, o mercado de trabalho ainda está lidando com as duas gerações simultaneamente. Mas, né, a gente vive 4 gerações ao mesmo tempo hoje, né? E toda geração, ela é fruto do que ela foi exposta, né? Eu não divido muito geração no mercado de trabalho com a vida. Esta geração, a sua, como você colocou, é uma geração que já nasceu com um celular na mão. Nasceu com o celular na mão, isso muda quem você é. Eu sou de uma geração que não existia celular, que quando eu era pequeno, para eu trocar de canal na televisão, eu ia lá e trocava. Tinha 5 canais e eu esperava para ver o programa a hora que o programa ia passar. Isso moldou quem eu sou, porque a escolha não estava 100% na minha mão. Você já é de uma geração que, tirando 24 horas por dia, você está escolhendo. Você tem o streaming que você escolhe, você tem o iFood que você pede a hora que você quiser, você tem o Uber que vem na sua casa, você tem o controle remoto na TV, tudo você está escolhendo. Obviamente que quando você vai para o mercado de trabalho, horas, você só vai replicar aquilo que você está acostumado na sua vida. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho não tem esta visão. Então, como eu vejo, primeiro que eu não acho que essa geração agora, a sua, como você colocou, abre mão de salário, eu não conheço nenhum dado... Esse dado fiel mesmo de que ela topa ganhar menos. Não, eu acho que não. Acho que colocaram isso. Ela quer sim o salário, né? Mas ela também olha para outras coisas. Porque às vezes colocam assim, né? Não, essa geração ela não tá olhando, ela só quer ser feliz no trabalho. Não, ela quer ganhar dinheiro também. Mas é razoável, então, para mim, né? Querendo especular aqui. Mensurar isso como um impacto possível, então a minha geração ela está exigindo mais do mercado por vagas que sejam híbridas ou remotas, por essa fluidez, essa flexibilidade, porque de fato é um pouco mais custoso para mim, por exemplo, que já nasci com a modernidade, que já nasci com tudo muito mais rápido, a trabalhar em alguns lugares onde sei lá, eu já passei em lugares onde era aqueles sistemas passa para um, depois para outro, aquela coisa quase que fordista, sabe? E aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Eu queria tudo junto, tudo ao mesmo tempo, aquela ansiedade de pensar. Isso é um impacto? Mas é lógico, e tá tudo bem, né? Porque você é assim, você vê um vídeo de 1 minuto no Instagram, você tá falando rápido e você só tá replicando aquilo que é a sua vida. Então, sim, né? Por isso que eu tento desmistificar, porque às vezes parece que é um tabu, né? Muita gente fala, geração Z no trabalho. Não, a vida dela, ela foi formada assim. Ela escolhe a hora que ela vê, a hora que ela quer. Aí você pode até falar, putz, isso é bom ou ruim? Acho que tem que ter uma medida, mas é como ela foi criada. E aí, obviamente, vai dar mais ansiedade por processos lentos. Obviamente, ela não vai achar que estar num lugar físico quer dizer o que ela faz, até porque relacionamento hoje, ela nem se relaciona presencial, então trabalhar muito menos na cabeça dela, né? Então, e aí por isso que eu defendo que primeiro você precisa entender os porquês, porque aí você desmistifica e cada geração, ela é resultado do como ela foi criada, sobre os estímulos que ela teve quando ela foi criada. E aí, no mercado de trabalho, o desafio é chegar nem no 8 nem 80. O mercado de trabalho não vai se moldar uma geração super acelerada, porque ele tem 4 gerações assim. A gente está falando muito da Z, mas as outras ainda estão. E cada uma também foi criada de um outro jeito. A gente vai ter que chegar num equilíbrio, né? Entendo. Um pouco antes, a gente também estava conversando sobre esse preparo do profissional. E eu quero casar as duas coisas aqui. A gente está falando de geração, a gente está falando de todas as gerações que estão convivendo com esse mercado atualmente, e a gente falou um pouco atrás sobre preparação. Então, para juntar essas duas coisas, eu queria que tu me falasse sobre a tua expectativa ou ansiedade com as profissões do futuro. Como é que esse profissional continua se preparando, continua se capacitando? Tem algum lugar onde a gente tem que olhar mais atentamente para não ficar para trás? O primeiro ponto que a gente tem que calibrar é se fortalecer em termos das nossas habilidades e não daquilo que a gente faz tecnicamente. O que eu quero dizer? Se você desenvolve uma competência que é de uma pessoa resolvedora de problema, e não é fácil, existem perfis de pessoa que ela é treinada para resolver problema. Se você é treinado para ser um resolvedor de problema,
você está garantido, porque o mundo está cheio de problema. E quando tem problema e tem um resolvedor, você ganha dinheiro, por isso você tem trabalho. Se você é uma pessoa que efetivamente tem resiliência, tem boa comunicação, colabora junto com os outros, tem humildade para aprender. Então, o mais importante para você estar forte para os novos desafios que vão vir aí, e isso não é nenhuma opinião minha, tá? É conversando com quase todos os RHs do Brasil, é unânime. Porque você quer, hoje é mais importante eu contratar uma pessoa, porque se ela tiver isso, e ela tiver, óbvio, um raciocínio bom, por isso que eu sempre reforço a matemática, um raciocínio lógico bom, ela vai aprender rápido outras coisas, porque a geração Z também aprende rápido outras coisas. Então, se ela tem o cerne de comportamental muito forte, putz, amanhã pode vir outra IA, pode vir o que for, ela vai ser rápida para usar as competências dela e as habilidades para aprender o técnico, porque é disso, né? O técnico vai mudar muito. A gente está vivendo, tem um dado que até tem no meu livro, que em 1970, a gente gerava em um ano o que hoje a gente gera de dados em um dia. E é um fato. O ano inteiro de 1970 gerou dados o que a gente gera em um dia. Ou seja, coisas técnicas vão surgir, novas profissões vão surgir, mas uma coisa que ninguém vai tirar da gente é o nosso poder, a inteligência emocional que a gente atua, o como que a gente consegue ver uma situação de conflito e conseguir ter um bom parâmetro para resolver, o quanto que a gente agrega. Então a dica que eu daria é, para se manter forte, você tem que ter os seus aspectos comportamentais muito bem desenvolvidos. Isso não é papo de coach não, tá? As entrevistas hoje já são pautadas nisso. Você conversa com o RH, antes a gente falava uma coisa, no mundo do RH era falado, contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Isso já mudou. Hoje em dia você já está contratando pelo comportamental, porque você já parte do pressuposto que se o comportamental for bom e a pessoa for, ela pega o técnico, seja ele qual for. Interessante. Isso me leva a pensar, porque tu me deu direcionamentos para pelo menos 2 perfis diferentes de pessoas. E isso me leva a pensar quais que seriam, então, de uma maneira geral, pontuando aqui, as principais características, eu queria que tu pontuasse, para que um profissional precisa ter nesse mercado que está em constante evolução. Fugindo desses perfis de profissional, mas o que é essencial para todo mundo ter num mercado que está mudando todo dia? Essencial, vou falar o básico. Você precisa ter boa comunicação, e a comunicação ela é escrita, ela é oral e ela é também aquilo que você não fala e a forma como você compreende. Isso aqui é fundamental. E é o básico bem feito que o país não faz, quando a gente pega os nossos índices educacionais e tal, mas esse é o básico. Matemática, por quê? A matemática, ela é o pilar do raciocínio lógico. O raciocínio lógico é o pilar da resolução de problema. Porque quem resolve problema mais rápido é quem pensa de forma mais racional. E a racionalidade vem do desenvolvimento da matemática. Então, olhe para esse lado também. Além dos skills comportamentais que a gente falou, né? Então, boa colaboração, abertura ao novo. Você tem que ser uma pessoa que está sempre aberta a aprender em qualquer momento, porque essa é uma mudança dos novos tempos. Você não precisa mais só sentar numa sala de aula para aprender coisas. Você consegue aprender coisas em cada milímetro da sua vida. A gente está aqui conversando, eu estou aprendendo com você, eu vou na rua, eu vou trocar ideia com o taxista, eu vou aprender com ele. Tudo é aprendizado. Então, a capacidade da gente aprender a aprender, a capacidade da gente puxar aprendizado, essa é uma habilidade muito importante. Colaboração, resiliência, e resiliência que não é no aspecto antigo de, então aquele chefe vai ficar falando besteira e eu vou ficar aguentando. Zero, não é sobre isso. É a resiliência positiva. Eu vou encontrar dificuldade, mas eu vou em frente. E tem um ponto aqui que tem sido valorizado, que é o mergulho profundo nas coisas. Também a gente vive uma geração que, por ela ser acelerada, por ela ser imediatista, ela acaba ficando rasa nas coisas. É importante um mergulho mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Você está trabalhando hoje como jornalista, então mergulhe, entenda tudo de jornalismo. Pode ser que daqui 6 meses você não queira mais ser jornalista,
mas você vai ter a consciência de que você mergulhou profundo, vai para campo, faz coisa para entender na profundidade. Então, eu acho que tem um pouquinho desses elementos aí. E um que vai ser, essa nova geração vai precisar muito, é a adaptabilidade rápida, porque também a gente vive os maiores índices de ansiedade, isso é também dessa velocidade, né? Ao mesmo tempo que você passa 10 minutos e vê 30 vídeos diferentes, a sua mente, ela fica mais ansiosa, porque você está acostumando ela a um estímulo muito rápido das coisas. Isso traz para a gente uma ansiedade que, obviamente, se ela for frustrada, pode levar para problemas de depressão, de ansiedade mesmo, né? Então, treinar isso, essa adaptabilidade à rápida mudança, também é uma fortaleza para que você possa viver no mundo. Porque você poderia me perguntar, quais são as profissões do futuro? O próprio World Economic Forum fala que a gente nem sabe ainda que mais de 30% das profissões que vão existir a gente não faz ideia, né? Então, a gente precisa se preparar para alguma coisa que a gente não conhece, e o jeito da gente se preparar é a gente estar forte enquanto seres humanos, que isso aí não vai tirar da gente, né? Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. A gente vai agora para a última pergunta e eu normalmente deixo esse espaço para que tu mande uma mensagem a partir da tua experiência, por exemplo, a partir do que tu já ouviu dos RHs por todo o país, ou em um recorte mais específico para o Pará. Eu sempre deixo essa última pergunta para que o convidado, o entrevistado, ele deixe uma mensagem, né? E aí eu queria que tu mandasse esse recado para todas as gerações que estão no mercado de trabalho atual, para todo profissional, um recado que todo profissional precisa ouvir. O que tu dirias? Acho que como recado, eu acho que é importante a gente não ficar só ouvindo muito papos pela mídia ou redes sociais e cada um olhar muito para a sua trajetória, para a sua batalha, porque também isso tem feito um mal enorme para essa nova geração. Né? O quanto que a gente fica nesse mundo de redes sociais se comparando com outro e a gente deixa de construir a nossa trajetória. Então, o que eu diria para as pessoas focarem na trajetória que elas estão hoje, acreditarem nisso, irem com toda a energia, que eu tenho certeza que vai dar sucesso. Rodrigo, muito obrigado aos espectadores do Liberal. Para lerem mais sobre o que a gente conversou aqui e reverem um pouco dessa entrevista, é só acessar o portal liberal.com e acompanhar também as notícias nas nossas redes sociais. Eu entrevistei Rodrigo Dibes, superintendente institucional do CIE, entre muitas outras coisas, já que ele tem um currículo vasto e uma trajetória grande. Te agradeço, Rodrigo, mais uma vez pela tua paciência, pelo teu tempo, pelas tuas respostas. Eu peço só que tu fique um tempinho agora após o fim da gravação, por questões técnicas. Claro. No mais, até a próxima entrevista, que eu espero que seja o quanto antes. Parabéns pelo trabalho, viu? Foi um prazer falar com você.